Você sabe como calcular a regra de pedágio nas aposentadorias? E para quem se aposenta nos regimes próprios? Meu nome é Gabriel, advogado, especialista em cálculos previdenciários aqui no CJ, e hoje eu vou contar para você uma oportunidade de ouro para se destacar nos planejamentos previdenciários. Mas antes, você já sabe o que eu vou te pedir, não é mesmo? Se inscreve no canal do CJ para você poder acompanhar mais oportunidades de faturar mais no seu escritório e desvendar os mistérios dos cálculos de uma forma descomplicada e descontraída. Nesse vídeo eu vou te contar 2 desafios e uma solução gratuita para eles. Para você que atende já servidores públicos, para você que quer começar nesse nicho valioso do direito previdenciário, ou mesmo para você que já atua no direito previdenciário do regime geral e quer aproveitar uma oportunidade bem prática, bem ágil, bem didática de mostrar e de explicar a regra do pedágio para os seus clientes. Vamos conferir? Afinal, o que é o pedágio nas aposentadorias? A regra do pedágio é uma forma didática de explicar algumas regras de transição da reforma da Previdência. Ela não é bem uma novidade da reforma agora de 2019, da emenda 103. Ela, já existia uma regra de pedágio em outras reformas, exemplo da reforma de 98, da emenda 20. As mais famosas hoje, então, são as regras do pedágio de 50% e do pedágio de 100%, previstas lá na emenda 103. Como calcular a regra de transição do pedágio? Bom, nessa regra de transição, além de outros requisitos, existe esse que é o requisito do pedágio. Agora, para explicar o requisito, para você que não conhece, eu já vou mostrar essa ferramenta gratuita que vai facilitar a vida de quem advoga para explicar isso para os clientes. Olha só, eu vou contar um caso que eu atendi essa semana, uma cliente mulher que hoje ela já possuía 32 anos, 6 meses, 10 dias de tempo de contribuição. Mas em 13 de 11 de 2019, eu fui lá analisar se ela tinha direito adquirido e vi que ela não tinha direito adquirido porque ela não atingiu o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria de contribuição antes da reforma da Previdência, antes de 13 de 11 de 2019. Então, ela não tinha os 30 anos de contribuição exigido para a mulher. Ela tinha apenas 28 anos, 6 meses e 13 dias. A gente estava analisando, então, como ela faria para se aposentar na regra de transição do pedágio de 50%. Ela estava em dúvida sobre essa regra, ela queria se informar e saber mais, então eu expliquei para ela como ela ia atingir essa regra, se ela já poderia atingir essa regra hoje. Então, rapidinho eu calculei e mostrei que então ela não tinha o requisito necessário em 13 de 11 de 2019, na data da reforma da Previdência. O requisito exigido antes era 30 anos, ela não tinha esse requisito necessário, porque ela só tinha 28 anos, 6 meses e 13 dias, então esse era o tempo de contribuição dela em 13 de 11 de 2019. Esse requisito, então, estava incompleto, e faltava esse pedacinho aqui, que era o tempo de contribuição faltante, é o tempo que faltava para os 30 anos, que era 1 ano, 5 meses e 17 dias, que corresponde a esse quadradinho aqui. Então, ela, para atingir essa regra de transição, que está prevista lá no artigo 17 da emenda 103 de 2019, ela precisa cumprir um pedágio, que é o tempo, um pedágio, que é uma forma dela cumprir um tempo adicional para se aposentar. Esse pedágio ele é 50% sobre o tempo que faltava, esse tempo faltante. Então, sobre esse tempo que faltava, 1 ano, 5 meses e 17 dias, ela tinha que cumprir a metade desse tempo. Só que aí a cabeça do previdenciarista vai começando a ficar meio confusa, porque a gente está fazendo uma porcentagem sobre várias unidades, anos, meses e dias. A gente tem que tomar muito cuidado para não errar nos cálculos. E essa calculadora já resolve tudo isso, você nem precisa fazer na mão. Então, ela, os 50% desse tempo aqui, de 1 ano, 5 meses e 17 dias, seriam 8 meses e 23 dias. Então, esse é o pedágio, esse outro pedacinho é o pedágio que faltava para ela se aposentar. Então, unindo o tempo que ela já tinha, o tempo que faltava para ela cumprir os 30 anos e mais o pedágio, é o requisito que ela precisa cumprir depois da reforma da Previdência. Então, o tempo total com o pedágio, o mínimo que ela precisaria depois era 30 anos, 8 meses e 23 dias. Era isso que ela precisava para cumprir esse pedágio. E o tempo de contribuição dela, então, hoje era 32 anos, 6 meses e 10 dias, ela já cumpria o necessário para a regra do pedágio. Mas é importante deixar bem claro que nem sempre essa regra é mais vantajosa, porque também existe a regra do pedágio de 100%, que é a regra prevista lá no artigo 20 da emenda 103 de 2019, e ao invés de ela ter que cumprir metade do tempo que faltava, ela tinha que cumprir, além do tempo que faltava, mais o equivalente ao que faltava. Então, ela precisava, faltava para os 30 anos, 1 ano, 5 meses e 17 dias, ela tem que cumprir esse tantinho para dar os 30 e mais o equivalente, 100% desse tempo que faltava, que vai ser exatamente 1 ano, 5 meses e 17 dias. E essa regra também ela cumpria, então, o total necessário para ela cumprir o requisito do pedágio de 100% seria 31 anos, 5 meses e 17 dias,
e com o tempo que ela tem hoje, 32 anos, 6 meses e 10 dias, ela cumpre o requisito também. Então é bem importante você ficar de olho nisso para que você analise todas as regras de transição, todas as possíveis para os seus clientes. Legal? Então é essa a regra do pedágio. Mas, além de explicar essa regra, eu vou te dar mais algumas dicas para atuar também com servidores públicos e te contar desafios de quem atua nessa área, né, para os segurados que se aposentam, né, nos regimes próprios de previdência. E por que o cálculo fica mais difícil para os servidores públicos? Você que prestou bastante atenção na calculadora já deve ter imaginado quais que são os dois desafios que eu te contei lá no início. Agora então eu vou te dar um contexto rápido, contar quais são esses desafios e também mostrar como a calculadora resolve eles para você. A emenda 103 de 2019, publicada em 13 de 11 de 2019, é a reforma geral, né, a reforma do regime geral de previdência social para os trabalhadores privados, né, de uma forma mais genérica para explicar isso. Os estados e municípios tiveram que fazer a sua própria reforma da previdência e eles não fizeram de imediato, muitos deles esperaram um tempo para poder fazer essa reforma, né, dentro do seu próprio ente federativo. A verdade é que muitos incorporaram as regras de pedágio que tem para o regime geral. Então, muitos incorporaram a regra do pedágio de 50% e 100%, você vai acabar usando elas com bastante frequência também, fazendo planejamentos previdenciários, planejamentos de aposentadoria para servidores públicos. É importante notar, para os servidores federais, a regra do pedágio de 100% já começou a valer desde o dia 13 de 11 de 2019. Alguns estados e municípios, na verdade, dificultaram a vida dos seus servidores e dos advogados que atuam nessa área. Mas para você isso não vai ser um problema. Então vamos ver os dois desafios que eu comentei lá no início. Desafio número 1, calcular o tempo que faltava, o tempo faltante, na data de entrada em vigor ou na data de publicação da reforma feita pelo estado ou pelo município. Pera aí, já vou te explicar melhor o que é tudo isso. Como eu disse, alguns estados e municípios demoraram um pouco mais para fazer sua reforma da Previdência. E ao invés deles usarem a incidência do pedágio sobre o tempo que faltava na data da reforma geral da Previdência, lá em 13 de 11 de 2019, eles usam, né, o cálculo do pedágio, eles fazem esse cálculo do pedágio sobre o tempo que faltava na sua própria, né, na data de aprovação da sua própria reforma, ou de publicação da sua própria reforma. Esse detalhe faz toda a diferença na hora do cálculo. Vou te dar alguns exemplos disso. A reforma do Estado de São Paulo, por exemplo, usou a regra do pedágio de 100%, mas ao invés de 13 de 11 de 2019, né, o cálculo do pedágio vai ser sobre o tempo que faltava em 7 de março de 2020, quando foi aprovada a reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Já no município de Londrina, por exemplo, a cidade de onde eu sou, a reforma municipal foi aprovada e publicada em 30 de 12 de 2020. Então, a partir dessa data que vai ser calculado o pedágio. E, por fim, um outro exemplo, o município de Porto Alegre usou a data de 27 de 8 de 2021, a data que foi publicada a reforma municipal. Atenção, em alguns casos, em vez da data de publicação, pode ser a data de entrada em vigor, e pode ser diferente, porque a lei pode ser publicada e o município, o estado pode falar que as regras vão valer, né, depois. Então, olhe bem, né, na legislação local, na legislação municipal e estadual, como está disposta a redação dessas regras, que vai fazer toda a diferença. Para a sua análise, você vai ter muito mais valor para entregar para o seu cliente, porque ele vai ver quanto você está se atentando aos detalhes. Desafio número 2, calcular os pedágios com outros percentuais. Seu trabalho nesses casos vai ganhar ainda mais valor. Como eu comentei mais cedo, né, para a gente calcular um percentual sobre unidades de anos, meses e dias, a gente tem que tomar alguns cuidados. E nossa calculadora gratuita já resolve isso para você, eu já vou te mostrar como funciona. A questão é que alguns municípios e estados, ao invés de usar só os percentuais de 50% e 100%, eles são os mais fáceis, né, de fazer essa conta, também colocaram outros percentuais de pedágio. A exemplo de 60%, 70%, 80%, 85%, até 90% já vi. Enfim, entre outras variações. E agora eu vou te mostrar, então, como resolver esses dois desafios usando a calculadora gratuita do CJ para você poder atuar com servidores públicos e entregar muito mais valor para eles. Veja esse exemplo de uma servidora que eu atendi do estado de São Paulo. Hoje, né, na data do atendimento, ela tinha 28 anos, 5 meses e 7 dias. Mas como eu falei, então, a data da reforma, né, como tinha comentado antes, a data da reforma do estado de São Paulo foi em 7 de março de 2020. E nessa data, ela tinha 26 anos, 3 meses e 7 dias. O pedágio, né, a regra de pedágio exigida é o pedágio de 100%. E calculando isso, eu deixei bem claro para ela, depois até coloquei esse relatóriozinho, né, no planejamento previdenciário que eu entreguei para ela, usando aqui o botãozinho de imprimir. Mostrei para ela, então, que o tempo que faltava para ela atingir os 30 anos, né, o requisito de 30 anos, em 7 de 3 de 2020, era 3 anos, 8 meses e 23 dias, e ela tinha que cumprir esse tempo faltante e mais o pedágio de 100%, né, sobre esse tempo faltante. E, então, ficou bem fácil de mostrar para ela, né,
fazer esse cálculo, fazer o cálculo do tempo que faltava nessa data da reforma e não em 13 de 1 de 2019, mostrando para ela, então, que o que ela precisaria para atingir o pedágio, né, nessa regra, era 33 anos, 8 meses e 23 dias. Ela não cumpria esse requisito com o tempo de contribuição que ela tinha atualmente. Não é legal? Você pode, então, flexibilizar esses requisitos, tanto com essa data da reforma, quanto colocando um percentual aqui diferente, como naquele exemplo do município de Porto Alegre que eu falei, que tem uns casos de percentual de 70%, a calculadora vai refazer aqui e mostrar, né, o pedágio de 70% sobre o tempo que faltava para atingir os 30 anos. E até posso usar o outro exemplo, né, adaptar aqui, que acho que era 27 de 8 de 2021, só para você ver. A gente pode calcular, então, o pedágio de diferentes formas para diferentes estados e municípios e realmente aproveitar essa oportunidade de atuar e fazer planejamento para servidores públicos que têm esses requisitos diferenciados. Bom, esse cálculo tem que estar em todos os seus planejamentos de aposentadoria. Mas atenção, além do pedágio, sempre são exigidos outros requisitos. Nos regimes próprios, especialmente, tem algumas regras de transição que misturam, né, várias regras diferentes, vários requisitos diferentes, de uma forma, às vezes, até difícil para o servidor acessar, misturando o requisito de pedágio, o requisito de pontos, o requisito de idade mínima, tudo numa mesma regra de transição. E retomando a dica anterior, então, analise com cuidado a legislação local do ente federativo que você vai aposentar seu servidor, seja estado, município, união, seja qual for. E para finalizar, uma última dica de especialista. Lembre-se, como eu falei lá no meio do exemplo, que muitas vezes o cliente pode atingir uma dessas regras de pedágio primeiro, mas ele pode ter direito a uma regra de aposentadoria melhor se ele esperar alguns anos, alguns meses, muitas vezes. Então, por isso, é sempre importante analisar todas as regras de transição ao mesmo tempo para fazer o planejamento de aposentadoria do seu cliente. Fique de olho nisso, às vezes ele pode esperar por uma regra de transição mais vantajosa. Calcular o pedágio não é um bicho de sete cabeças. Você descobriu nesse vídeo como calcular o pedágio e como resolver, né, os casos extremos dos servidores públicos que têm percentuais e datas diferentes, tudo usando essa calculadora gratuita do CJ disponível para você. Dá para imprimir, colocar essas linhas do tempo ali, aquele relatório no final e deixar seu planejamento bem completo e bem didático para o seu cliente. Agora, para ter uma solução completa de cálculos previdenciários e descobrir se a regra de transição do pedágio realmente é a melhor regra para o seu cliente, eu vou te fazer um convite. Assine o Cálculo Jurídico se você ainda não usa o programa, para descomplicar de vez os desafios dos cálculos previdenciários e você também poder ter acesso a relatórios, gráficos, que vai deixar o planejamento da aposentadoria do seu cliente ainda mais completo, ainda mais didático, com muito mais valor entregue. Quem trabalha com regime próprio vai ficar feliz da vida com essa calculadora gratuita, mas saiba também que no CJ você pode fazer adaptações aos cálculos de regime geral, como, por exemplo, retirar o teto da Previdência para fazer seus cálculos de regime próprio. Aproveite a oportunidade de começar nessa área e se destacar nos planejamentos previdenciários. Você que gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e um comentário dizendo se gostou e até a próxima.